meus prezados, bem-vindos ao Dimatec, o seu canal de tecnologia e ferramentas. No vídeo de hoje, nós vamos realizar algumas reparações em pack de baterias. O amigo inscrito Miguel nos enviou um lote de baterias que ele tinha encostado no canto que apresentaram algum problema no uso contínuo com ferramentas que drenaram uma grande quantidade de corrente e assim danificaram. Vem comigo para o vídeo para a gente tentar recuperar isso juntos. Bom, meus amigos, qual o cenário que foi colocado aqui para nós para fazer essa reparação? O nosso amigo enviou 5 baterias que tiveram problema no uso constante com ferramentas que drenam uma grande quantidade de corrente. Vamos fazer uma análise para tentar repará-las nesse momento. Então temos uma bateria da Deco de 1,5 ampere-hora. Nós temos duas da Hanabi 4 ampere-hora. Nós temos uma da T-Cepo de 4 ampere-hora. E temos uma Max que não indica a sua capacidade. Daqui a pouco a gente olha as células, a gente consegue identificar qual é a sua capacidade. Vamos lá. Primeiramente, vamos fazer uma análise visual para ver se identificamos alguma falha no próprio pack de baterias ou na placa de controle, que é o BMS. Nesse aqui da Deco, nós não estamos identificando nenhum dano aparente no BMS e também nas células. Não tem nada rompido, não tem nada danificado visualmente. Nessa Hanabi, nós estamos aqui vendo que temos um MOSFET que está perfurado. Parece que ele explodiu na utilização. Vamos medir para ver se as células estão funcionando. Nessa outra aqui, também Hanabi, já os 3 MOSFETs romperam o seu encapsulamento. Então, vamos também medir se pelo menos as células estão intactas. Nessa Max, não identifiquei nenhum dano no BMS. Também nas células não vejo dano, mas eu vejo que está faltando o MOSFET. Provavelmente o amigo deve ter removido por algum dano que ele tenha ocorrido. Vamos também avaliar. E nessa última T-Cepo também, os 3 MOSFETs estão rompidos. As células também vamos medir para ver se elas ainda estão boas. Vamos lá. Vamos começar pela Adeco. Separar aqui as Hanabis. Tirar aqui para o canto para dar mais espaço para a gente trabalhar. Essa Deco de 1 ampere-hora. Bom, para a gente fazer esse reparo, primeiramente nós vamos fazer o quê? Vamos medir as tensões das células para ver se pelo menos elas estão boas, tá? Vamos analisar aqui. Na escala de tensão contínua, tá? Vamos medir a partir do negativo e positivo. Nesse pack de baterias aqui, esse slide da extremidade, onde tem o pack, esse é o positivo, esse é o negativo e esse é o de carga. Esse sendo de carga é o mesmo que esse aqui, tanto faz você carregar por aqui como carregar pelo slide. Então vamos medir aqui o negativo para o positivo. Negativo para o positivo. 14,8 volts. Não parece ser uma tensão de falha das células, tá? Vamos medir direto das células. Aqui é o negativo e aqui é o positivo. 14,8 volts. Não parece que está com falha, tá? Não parece que está com falha esse BMS. Talvez em algum momento ele tenha travado por algum momento em que ele drenou uma corrente mais, pode ter entrado em proteção e pode ter liberado quando nós mesmos colocamos o carregador, que inicialmente eu coloquei o carregador em cada um deles para ver se ligava a carga. Vamos medir individualmente as células. Aqui, daqui para cá, uma célula B1 tem que dar entre em torno de 3 e 4,2 volts. 3,8 volts. Vamos medir a B2, que é de B1 até B2, que é outra célula, sendo negativo aqui e o positivo. Ela vem assim.
positivo, negativo. Então, positivo, negativo. 3,8 volts. Da mesma forma, vamos medir a B3. B3 para cá. Negativo, positivo. B3. 3,8 volts. Vamos medir agora a B4. B3 para B4. 3,8 volts. Agora da B4, que é a última célula do PEC. Opa! Zerada. Bateria zerada. Então, uma das células aqui do PEC está morta. Provavelmente teve uma descarga além do normal. Observe, esse BMS, ele tem a função de evitar que isso aconteça, tá? Quando uma máquina drena uma quantidade muito elevada de corrente, em que a tensão individual de cada célula dessa atinge um valor perigoso para a saúde da célula, ele tem que cortar e evitar que isso aconteça. Mas, se o BMS falhar, ou a malha de retardo falhar, isso que pode acontecer é justamente isso que aconteceu aqui, ó. A célula morreu. Então, nesse pack de baterias aqui, o BMS pode estar bom, mas tem uma célula danificada. Como aqui é só um P, ou seja, não tem nada paralelo, é só 5 séries, então uma dessas células aqui, que é a última delas, está danificada, que é de 1500 mAh. Vamos medir diretamente em cima dela. Tensão em cima dela, 0. A outra aqui, 3,8. Então, essa célula aqui está danificada. Olha, podemos reparar, trocar somente essa célula? Podemos, mas sabemos que esse pack foi montado com todas as células de uma vez só, provavelmente de um mesmo lote. E se você trocar somente uma célula, você pode ter diferença entre essas células aqui, pode não dar um bom funcionamento, tá? Depois vamos avaliar se vale a pena de fato trocar somente uma célula para manter esse pack funcionando. Também é um pack bem fraquinho de 1500 mAh, não sei se valeria a pena fazer essa troca somente de uma célula. Você pode trocar, inclusive, as 5 de uma vez só. Pronto. Na Deco, nós temos o problema da célula danificada. Vamos para a T-cepo agora. Está aqui a T-cepo. Nessa aqui, os MOSFETs explodiram. Veja, qual que é a função do MOSFET no circuito dessa pack de baterias? Como esses MOSFETs aqui eles estão na configuração de baixa, são os MOSFETs de canal N. O que ele faz é chavear o negativo da bateria, do pack de bateria, das células, e chavear para o polo slide negativo aqui, ok? Então, nós podemos medir a tensão do pack como um todo nos slides, positivo por negativo, 15 volts. Então, significa que está tendo passagem daqui, mesmo danificados, o MOSFET está chegando aqui. Vamos medir a tensão direto no pack de baterias. 15.278. Então, isso aqui está passando, ou seja, esses MOSFETs aqui queimaram com fechado, ou seja, o canal que liga do dreno para o source está fechado. Então, significa dizer que o MOSFET queimou fechado. O MOSFET, nessa configuração dos packs de baterias, ele funciona como uma chave eletrônica, que pode abrir ou fechar de acordo com o circuito de controle, que vai avaliar a saúde das células, vai avaliar a temperatura do pack, entre outras coisas, se teve sobrecorrente, se teve sobretensão. Então, ele permite ou não que o negativo chegue aqui para alimentar a ferramenta. Se está passando, mesmo com esses MOSFETs explodidos, isso é sinal que eles queimaram com fechado, entendeu? Então tá passando. Então aqui você tem os 15 volts e aqui você tem os mesmos 15 volts. Agora vamos avaliar individualmente cada célula. 3 volts, agora a outra célula. 3
3,2 volts, a próxima célula. 2,8 volts, está um pouco desbalanceada, mas está dentro da saúde dela ainda. 3,1 volts. 3,0 volts. Então, nesse pack de baterias, o que danificou, aparentemente, é somente a placa BMS, ok? Então, isso aqui a gente pode trocar a placa BMS. Veja, o nosso amigo inscrito utilizou essas baterias, equipamentos que drenam uma quantidade elevada de corrente. E muito provavelmente os MOSFETs não suportaram essa corrente e danificaram, ok? Nós podemos trocar para colocar uma BMS similar que tem aqui. Eu tenho até algumas aqui, que o nosso amigo Marco nos enviou aqui. Exatamente igual, ou muito parecido. Tem uma diferença em alguns componentes a mais que eu posso explicar para vocês depois, no próxima parte do vídeo, o que é cada coisa desse BMS. Então, só substituir essa BMS por essa BMS vai deixar a bateria funcional para ser utilizada novamente, mas com a observação que ele não pode utilizar esse tipo de bateria com esse tipo de BMS para equipamentos que drenam a quantidade elevada de corrente, ok? Então, essa aqui já está diagnosticada, trocar apenas a BMS. Vamos para a próxima. Agora vamos para a Max. Está aqui a Max. Na Max, observe que esse BMS não tem um slide de carga, tá? Não tem um slide de carregamento por aqui, mas ele tem um jack, pode ser carregado por aqui. Tem carregadores que carregam pelos terminais das extremidades. Não recomendo fazer esse tipo de carregamento, porque quando você carrega direto aqui, você está injetando direto a tensão do carregamento nas células, apesar de passar pelo negativo aqui, que também tem essa proteção. Mas a proteção de carga de um BMS é diferente da proteção de descarga. A proteção de carga protege quando você vai carregar a bateria, tem umas proteções. E a proteção de descarga, ela protege quando você está utilizando o equipamento. São proteções diferentes. Então, se você for carregar direto por aqui, você não vai ter proteção alguma do seu pack de baterias no carregamento. Por exemplo, inversão de polaridade é uma delas. Vamos medir aqui, direto no slide, 18,6 volts. Então, vamos medir direto no pack, 18,6 volts. Então, não parece estar danificado aqui o circuito dos MOSFETs, tá? 18,6. 18,6 está passando pelos MOSFETs aqui, tá? Depois a gente pode simular se acontece o corte em condição que você pode drenar mais corrente do que o pack pode suportar, e aí vamos ver se isso aqui vai ser cortado, essa tensão aqui de saída. Nós podemos, no final dos diagnósticos, vamos fazer alguns testes com todos esses packs. Então, vamos medir individualmente as células. 3,7. 3,7. 3,7. 3,7. 3,7. Está, inclusive, até relativamente balanceado. Então, nesse pack de baterias, não apresenta falha aparente, tá bom? O que pode ter acontecido é ele já ter trocado removido esse MOSFET aqui, e aí já pode ter deixado o BMS funcional, mas às vezes ele entra em proteção que você não consegue ligar, e aí teve que injetar o carregador. Só em plugar o carregador ele libera a proteção. Vamos para o próximo pack. Agora temos dois packs da Hanabi, que são células muito boas, tá? De 4 ampere-hora, que infelizmente explodiram também aqui os MOSFETs. Vamos ver a tensão aqui do pack. 20 volts. Já li diretamente nas células. Vamos ler aqui no slide. 9 volts. Esse aqui não está passando, perceba. E aqui, esse 9 volts aqui, gente, provavelmente é alguma tensão flutuando aqui, tá?
Então, esses MOSFETs explodiram e estão abertos. A chave eletrônica, que é o MOSFET, não está permitindo que o PEC forneça energia para um equipamento, tá? Vamos medir aqui, que esse positivo aqui não tem nenhum chaveamento, o positivo vai direto para esse slide. 9,4 volts. Agora vamos medir as células, nós já até medimos anteriormente, deu 20 volts total. Vamos medir individualmente. 4 volts está até carregado. 4 volts. 4 volts. Está até relativamente balanceado. 4 volts. 3,9 um pouquinho mais fora, mas aparentemente as células estão saudáveis. Nós vamos fazer também os testes no final, depois de tudo montado. E o que vale para esses BMS aqui, vale para todos eles, que são todos parecidos, tá? Alguns com alguns componentes a mais, outros com alguns componentes a menos, mas são basicamente muito parecidos. Vamos ver isso aqui agora, do slide negativo para o positivo. E 6 volts, vamos ver nas células. 6 volts, esse aqui realmente não está numa boa situação não. 6,4 volts para 5 células, um pouco mais de 1,5 volt para cada uma. Vamos ver individualmente. 1,4 volt. Próxima célula. 1,37. 1,22. 1,22. 1,18. Veja. Tanto pode os MOSFETs queimaram com o canal aberto, aí você não vai ter a tensão aqui do PEC todo, mas aqui está com a tensão do PEC todo, ó. Então, aparentemente está com o canal fechado, está passando corrente, tá? Mas não deveria, tá? Até porque com a tensão baixa dessas células aqui, ela deveria proteger e impedir que a tensão, o polo negativo não chegasse até o slide para não drenar mais ainda. O que eu suponho que aconteceu com essa PEC de baterias é que o canal queimou fechado, certo? Que o MOSFET queimou fechado, a chave queimou fechada. O que aconteceu com isso? A bateria foi continuando utilizando o equipamento, utilizando, ela não desligou por proteção e o usuário continuou utilizando o equipamento e foi drenando e chegou a essa condição catastrófica aqui que é 6,5 volts. Vamos remover esse BMS e vamos tentar carregar esse PEC de baterias para ver se as células ainda acordam. Se o PEC for novo, talvez as baterias ainda funcionem, mas esse valor de tensão aqui para cada célula dessa já é um valor não muito agradável, isso pode significar a morte dela. Então vamos começar a reparação justamente por esse PEC de baterias aqui que está nessa condição. Então vamos iniciar removendo essa BMS, tá bom? Vamos desconectar os cabos, um ferro de solda, tira o negativo, tira o B1, B2, tira o B3, tira o B4 e vamos tirar o B+. Não tem segredo não, tá? Esse tipo de PEC de baterias aqui, o tanto quanto ele é simples, também é fácil de você montar e desmontar ele. Vamos tirar os parafusos. Bom, somente 2 parafusos e as soldas. Feito isso, está aqui removido o BMS. Observe que esse BMS ainda tem um NTC aqui de proteção de temperatura, tá? Não é um BMS de todo ruim não, tá? Simplesmente ele foi submetido a uma condição que foi muito extrema, que ele acabou danificando, tá bom? Vamos medir a célula com circuito aberto, mas é a mesma coisa, né? Vamos ligar aqui o multímetro que
Desligou por tempo, né? Vamos ver aqui como é que ficou. 6.4, mesma coisa. 6.4, 1.4, 1.3, 1.2, 1.2, 1.18. Vamos pegar um BMS aqui simples também, com 3 MOSFETs, um carregador, com 3 slides. Aqui você tem um MOSFET que habilita, apesar de estar nesse encapsulamento de 8 pinos aqui, tá? SOP 8, mas esse aqui também é um MOSFET que esses pinos todos não estão interligados. Esses 4 são interligados, esses 3 são interligados, e aqui é o gate do MOSFET de canal P. Na carga tem um MOSFET de canal P que habilita a carga. Na descarga tem 3 MOSFET de canal N que habilita a descarga através do negativo desse. O negativo é ligado aqui, que vai para o source do MOSFET, que aí chaveia para o dreno, e aqui vai para o slide negativo do PEC. Vamos colocar no lugar. B1, B2, ele está até identificado aqui, ó. B1, B2, 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 B2 aqui, ó, azul. B3 esse aqui, B4 aqui de cima e B mais aqui. Como esse é mais ou menos padrão, então você não vai ter dificuldade de interligar esse case aqui, tá bom? Acho que é aqui nesse furo aqui. Pronto, vamos colocar aqui no lugar. Vamos colocar no lugar e vamos iniciar a carga de bateria dele, para ver se a gente consegue acordar. Essas células. Parafusar aqui, vamos botar primeiro o positivo. B4. B3. B3. B3 aqui por baixo. Se perdeu aqui por baixo. Esse BMS que eu recebi, não, ele não tem proteção de temperatura. Percebeu aqui? Como o outro original tem. A gente pode até colocar, inserir. B3, B2, e B1 são os pontos de medição de saúde das células. Esses pontos de medição das células individualmente não tem nenhuma função de potência no circuito, tá? Eles servem somente para o circuito integrado de controle medir as tensões e tomar as ações de proteção do PEC. Vou botar um pouco mais de solda aqui que tá... ficou um pouco demais aqui. Pronto, já está interligado um novo BMS. Vamos medir a tensão, só para verificar. Ao mesmo 6 volts, não tem nada, tá bom? Mesmo 6 volts. Aqui pelo PEC, passa pelo negativo, passa pelos MOSFETs e aqui chaveia para os light. Agora vamos ligar. Vamos deixar até aqui conectada a garra, que a gente consegue ver no momento que for conectar, para ver se o carregador vai normalizar, se vai carregar sem problema. 6.2 volts, tá bom? Vamos botar no gráfico aqui que a gente vê até a sua acessão. Se ficou legal aqui no vídeo, acho que dá pra ver sim. Vou puxar um pouquinho pra trás aqui, pra gente ter uma visão boa.
Vamos conectar o carregador. O carregador, ele é um carregador lento, tá? É um carregador de saída 21 volts por 1 ampere, mas não dá. Isso aqui deve dar no máximo 500 miliamperes. Vamos conectar aqui. Observe a tensão que vai estar agora depois de conectar o carregador. Ligou a carga, a tensão subiu. 12 volts agora. Como é que funciona esse carregador? Esse carregador nós chamamos de CCCV, corrente constante, tensão constante. Ele aceita baixar a tensão porque ele já é preparado para isso. Por isso que nem qualquer carregador que deve se utilizar para baterias de lítio. O que está acontecendo aqui? Que ele está fornecendo uma corrente constante máxima do carregador para carregar o pack de baterias. Em detrimento a isso, a tensão dele vai ficar um pouquinho maior do que a tensão do pack de baterias, tá? Observe que está subindo, à medida que está sendo carregado o pack de baterias, a tensão está subindo, em que a corrente está fluindo daqui para cá. Eu poderia até medir a corrente aqui, mas como estou usando aqui o par de fios direto nesse aqui, não consigo medir, mas no próximo a gente vai fazer esse teste. Então vamos interromper por aqui esse diagnóstico, vamos deixar esse aqui carregando e vamos partir para o segundo pack, aquele ali, tá bom? Já volto aqui com o próximo segundo pack. Aliás, eu vou deixar carregando e vou tirar só a medição daqui. E vou tirar, deixar ele carregando em outro canto aqui. Vai demorar um pouquinho. Talvez eu até coloque num carregador mais rápido, que é o Deco, para acelerar esse processo. Vamos para o segundo pack de bateria. Evitar fazer corte no vídeo, vamos fazer de uma vez só, que aí a gente não tem dúvidas. Bom, segundo pack de baterias está aqui. Eu tenho outra BMS aqui que eu consigo botar, deixa eu ver se é mesmo parecido. Tem outra aqui de 3 MOSFETs, vamos colocar também. Essa aqui foi danificada. Vamos tirar também esse pack aqui. Tirar esse BMS. Tirar o negativo. B1. B2. O B4 aqui do lado. Dima, tem perigo de ficar mexendo, tirando o pack de baterias, soldando com o pack alimentado? Ele está permanentemente alimentado, né? O que nós costumamos fazer? Quando você tira o primeiro negativo, que é o primeiro, você tira toda a referência de tensão, então você não já tem mais o circuito alimentado, tá? Então você já pode trabalhar à vontade. Ou positivo, qual é os dois? Isso aqui tá difícil de derreter. Meu ferro não é essa potência toda. Mas vamos conseguir aqui. Ter paciência. Pronto. Liberamos aqui. Talvez eu acelere um pouco o vídeo. Essa parte de desmontagem e montagem, para você não ficar com muito vídeo muito demorado aí. Aqui já um BMS. Aqui vamos colocar o outro.
lá, colocar o positivo. Vamos colocar, vamos vir de trás para frente, no B4. Vamos no B3. Opa, deu um curto aqui, um pequeno curto, isso acontece. Tá, qualquer vacilo aqui, você tem um pequeno curto. Essas placas são muito robustas, elas não danificam assim com facilidade, até porque não tem muitos circuitos digitais aqui. São basicamente circuito analógico, apesar de ter um circuito integrado ali, mas ele é muito... O que ele tem é nada de controle, não. Esse aqui eu gosto de separar um pouco, afastar um pouquinho aqui do pack, que é para não aquecer muito em cima da célula, certo? Pronto, vamos testar agora as medições, conferir como é que ficou. Vamos lá. Lembre-se aqui, não estava passando atenção, né? Vamos lá. Nós temos aqui 20 volts em cima do pack. Vamos ver nas slides, 20 volts. Então, o BMS já está funcionando. A bateria está mais ou menos carregada, a gente pode até submetê-la a testes até, tá bom? Então temos duas baterias recuperadas, todas duas Hanabis, né? Nós temos agora, vamos fazer a TC, porque é uma boa bateria também, nós temos conhecimento dela que é uma boa bateria. Vamos trocar essa BMS e vamos ver o que a gente consegue de resultado com ela. Então eu vou avançar aqui um pouquinho, já que fazer a mesma coisa, trocar a BMS somente, vai ser igual, então vamos parar aqui o vídeo e vou fazer nessa troca aqui rapidamente. Vamos medir. Atenção. 15 volts. No slide. 15 volts e aqui 14.15277, 14.693. Essa queda de tensão aqui é justamente a tensão de resistência de dreno source, exatamente, que tem uma leve queda de tensão. Ok? Pronto, mais um pack apto para fazer teste. Então temos um TC, um Hanabi, dois Hanabis e um TC. Agora vamos ver esse Max aqui. O que a gente pode fazer com esse Max? Esse Max... Bom, o Max não teve problema, né? A gente mediu aqui. Então ele já estava funcionando. A gente vai só fazer teste com ele. 18 volts. 18.6. 18.6. 18.6. Então a gente vai só fazer teste com ele. Então vamos pegar a tocha, vamos colocar para fazer o teste. Antes disso, vou colocar todos para baterias para carregar. Daqui a pouco eu volto com essas baterias todas carregadas para te fazer os testes. Vamos, prezado, nessa segunda parte do vídeo, nós temos aqui, está carregando uma bateria Hanabi no carregador da Aika, carregador rápido Aika. A ATC está carregando no carregador da Deco. E a outra Hanabi já concluiu a carga. E vamos fazer um teste agora de descarga para ver se de fato ela consegue dar um bom desempenho e ver se foi recuperado de fato ou não com esse BMS. Esse teste aqui é um teste básico, não um teste de estresse. Na terceira parte do vídeo, ou nesse vídeo, ou então farei outro, em que vamos tentar
causar um stress teste com uma descarga muito elevada para ver se o BMS vai cortar, ok? Vamos começar então. Vou se afastar aqui um pouquinho. Bom, aqui está o ATOS, que é um equipamento para fazer descarga, uma carga eletrônica. Nós vamos simular um equipamento. Nós já estamos aqui conectados no PEC, o positivo e o negativo. Tem que estar muito bem conectado firmemente para que não tenha uma fuga de corrente aqui e cause um aquecimento. Conectamos também aqui o sensor de temperatura do próprio ATOS, que pode monitorar. O que é que eu fiz aqui? Eu coloquei uma tensão de corte em 13 volts. Por que coloquei em 13 volts? Eu não quero que o ATOS pare o teste. Eu quero que o BMS corte o teste por subtensão, ok? Para ver se a proteção UVP vai atuar e proteger o pack de baterias, ok? Vamos iniciar os testes, começando com a corrente de consumo de 1 ampere. Esse teste vai demorar um pouco mais. Ó, perceba que a bateria AICA já concluiu a carga, que depois vamos também testar essa aqui. Ó, com 1 ampere, sem problema, seguro ali 20 volts. Vamos aumentar, a temperatura está em 27 graus. Vamos aumentar a corrente de teste para 2 amperes, 3 amperes, a tensão segurando numa boa. Caiu um pouquinho ali, mas mantém. 4 amperes. Eu não posso exceder muito a potência do ATOS, que ele é limitado a 150 watts, mas no caso, costumamos sempre utilizar até 140 watts, para a gente não estressar muito ele, correto? Então nós sempre mantemos o teste próximo dos 140 watts, ok? Alexa, desligue Groot. Tudo bem. Desliguei o ar aqui para não fazer muito barulho. Vamos aumentar aqui a corrente para 5 amperes. 5 amperes, treinando 5 amperes do pack bateria, a tensão segurando em 19,5 volts. O que nos dá uma boa indicação que o pack está funcionando. Olha, para equipamentos de modo geral, como uma furadeira, uma parafusadeira, que não tem muito consumo em relação às esmerilhadeiras, a serra, o pack vai funcionar muito bem. Vou drenar mais um pouquinho. 6 amperes em 19 volts, dá uma potência de 115 watts. A temperatura permanece estável. Então, dá para ver que o pack de baterias está funcional. Vou deixar esse pack rolando aqui para ver qual vai ser a carga efetiva de sua capacidade desse pack depois de feito esses testes. Está indicando aqui 2.600 mAh de capacidade, mas isso porque eu comecei os testes sem zerar. Então eu vou deixar finalizar, depois eu vou fazer um novo ciclo para zerar, para a gente identificar de fato quanto de capacidade esse pack tem. O que é prometido pelo fabricante aqui de 4 ampere, tá certo? Aqui foi alarme falso, ó, tá mau contato, tá carregando aqui ainda. Tá até um pouco quente. Beleza, o daqui também tá carregando, que é o terceiro, o Deco. Tá carregando também. Vamos deixar carregando e descarregando para não ficar demorando aqui. Se a bateria de 4 ampere, deve demorar aqui em 6 ampere, vai demorar algo em torno de 40 minutos em média para descarregar. Eu vou pausar o vídeo e voltar no final, ok? Valeu. Eu acelerei aqui um pouquinho o teste, coloquei em 8 amperes para descarga, para ver se a gente consegue descarregar logo essa bateria. Mesmo assim está segurando bem ali, ó, em 17 volts, sinal que o pack está muito bom. E eu com a câmera térmica aqui também, observe que não tem pontos com temperatura maior que 39 graus, 38 graus. Já tem umas fotos aqui para depois avaliar melhor. Observe que os pontos 38, 37, 39 graus, mas aqui para dentro das células está em 39 graus. Mas a parte de fora, externa, 27 graus, 27 graus. Os MOSFETs também estão operando bem tranquilamente. Não tem grande aumento de temperatura, né?
Pode ver aí pela câmera térmica. Bom, meus prezados, vamos dar continuidade aqui aos testes, onde esse teste agora vai consistir num teste de estresse. Vamos ver se o BMS vai abrir o bico e atuar nas proteções que ele é projetado para tal. O que é que vamos fazer aqui? Você tem dois atorches, todos os dois estão ligados não em todo o pack, mas somente em uma célula do paralelo. No caso são duas, né? Em paralelo, mas dá uma célula da série. Sendo uma célula da série, você vai ter em 4,1 ou 4, entre 4 e 4,2 volts, que está totalmente cheio o pack. O que que eu quero com isso? Bom, eu não consigo drenar tanta potência numa tensão tão elevada, porque isso demandaria uma torche muito grande, uma carga eletrônica grande. O que é que eu vou fazer? Ora, o negativo do PEC sempre passa pelos MOSFETs, mas o positivo não, o positivo é ligado direto no PEC. O que é que eu fiz? Vou testar somente uma célula. Com a bateria numa tensão menor, e se eu colocar uma corrente mais alta, por exemplo, cada toche desse suporta até 25 amperes. 25 amperes em 4 volts dá 100 watts. Então eu consigo drenar 100 watts aqui, 100 watts aqui, dá 200 watts. Mas com a corrente de 25 amperes aqui e 25 amperes aqui. Se o pack de baterias, cada célula dessa da série aguentar 50 amperes, ela vai fornecer essa corrente, mesmo que por um breve espaço de tempo, um curto tempo de teste, ok? E vamos ver se o pack de baterias, a BMS que está aqui, se ela vai cortar por sobre a corrente ou se ela vai queimar, como aconteceu com as demais BMS, que elas queimaram quando foi exigido uma corrente mais elevada, tá certo? O que queima o equipamento não é a tensão. A tensão também queima em alguns casos, mas nesse caso específico, quem queima é justamente a corrente. Então nós vamos fazer isso usando esse esquema que nós bolamos aqui agora. Muita atenção no vídeo, porque esse tipo de teste a gente só consegue fazer uma vez. Depois, para preparar todo o cenário de novo, tem que carregar tudo de novo para poder armar esse cenário. Então vamos começar a drenar. Coloquei uma pé aqui e uma pé aqui. Uma pé de cada, eu posso iniciar. Iniciando a descarga. Perceba que numa boa, 4 watts aqui, 4 watts aqui. Circuito funcionando, drenando em 4 volts numa boa. À medida que a gente aumenta aqui para, vamos aumentar logo para 5 amperes. Opa. Cada um em 5 amperes, eu estou drenando em 18 watts, em 18 watts, ok? 5 amperes de cada, 5 de cada, 5 de cada, estou drenando 10 amperes do pack de baterias. Até agora, sem problema. Olha para quanta tensão já está caindo aqui do pack não, desse bloco de células. Agora vamos estressar, vamos para 10 de cada. 10 de cada, eu já estou puxando aí agora 20 amperes dessa célula. Vamos botar aqui para a gente ver a câmera térmica, ver se a gente consegue ver algum comportamento. Se a câmera térmica deixar, aqui a gente consegue. Tem que ser rápido, porque senão você perde o time e descarrega a bateria rápido. Bora, minha amiga, suba logo. Dez amperes total, 20. Não consegui ligar a câmera aqui, acho que não vai ser possível, mas vamos ver, observar se está quente. Estamos drenando 20 amperes, a bateria está quase descarregando já.
Agora foi. Vamos conseguir aqui. Se você consegue ver aí no vídeo. Já está em 3.4 volts. Demora um pouquinho para a câmera térmica subiu. Pronto. Olha para quanto está. 47 graus. Você consegue ver aí no vídeo. 50 graus. Vamos subir um pouquinho mais. 20 amperes aqui, 10 aqui. 20 amperes em cada. Estamos drenando 40 amperes. E está segurando em 2.7. Já caiu o pack para 2.7. Não desligou. O BMS também não desligou. 20 amperes em cada atoche. Você está drenando 40 amperes. E o BMS não desligou. Se drenar um pouquinho mais, o atoche vai desligar, que eu botei para 2.5 volts. A temperatura passou de 100 graus, vamos desligar. Olha quanto é que está o MOSFET. Fervendo. Vamos desligar. Desliguei. A temperatura das células, para quanto foi? Para as células não, da terminação, tá? Da conexão, em 95 graus. Os MOSFETs, 70 graus. Não teve problema. Vamos baixar aqui, vou fazer mais um teste, tá? Eu esperei que fosse desligado pelo BMS, mas não desligou. Vamos tentar mais uma vez, ligando em 5 amperes. Em 5 amperes, está em 3.7 volts. (3.7 volts, 60 graus. Vamos subir aqui para 10 amperes. 11 amperes de cada. 20 amperes. 20 amperes de cada. Tensão em 2.8 e segurando. 90 graus na conexão, mais no MOSFETs. Não atingimos uma temperatura que danificasse. O MOSFET está suportando bem, tá bom? 20 amperes em cada atoche, significa que estamos drenando 40 amperes. 2.8 volts. 120 graus na conexão. Olha só. As baterias estão a 50 graus. E não desligou nem o MOSFET, nem a BMS desligou e nem o atoche. 2.6. O de cá está chegando em 2.5. 2.6. Vai desligar o atoche. As células estão suportando bem. Em 40 amperes. Vai desligar o atoche. Não queimou o MOSFET. E está segurando por um bom período, tá? O MOSFET já deveria ter desligado. Vai desligar o atoche. Desligou o primeiro atoche. Desligou os 2 atoches. E suportou bem 40 amperes de corrente. Amigos, isso é muita corrente. Que a célula individualmente, 2 células suportaram no paralelo essa corrente. Ok? Vamos botar para carregar de novo e repetir esse teste algumas vezes. Valeu, obrigado por ter assistido e vamos ver se a gente consegue fazer mais testes dessa forma. Obrigado. Por fim, para finalizar o reparo, ela tem que estar apta a operar na Makita, né? Tá aqui a Makita. Não funciona. Vamos abrir ela e fazer a modificação.
Aqui estão os diodos. O lado pretinho é o cátodo, o lado de cá é o anodo. Escala de diodo, anodo positivo, cátodo negativo, ok. Vamos colocar aqui. Já até tem um ponto de solda aqui, tá até mais fácil. Não precisa nem desmontar muita coisa. Vamos lá, pegar o diodo, nós testamos aqui. Ok. Anodo, cátodo, ok. Feita a cirurgia. Vamos medir a tensão. Negativo para positivo tem que dar atenção dos 20 volts. Para o terminal central também, passando pelo diodo. Exato. No teste, chroma key. Funcionando perfeitamente bem. É isso aí. Agora eu vou fazer com as demais baterias. Tem mais uma. Não, essa aqui não. Essa aqui já está transformada. Mais uma Hanabi. E mais uma TC. Ok? Valeu!